Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de experiência de Young, que é uma daquelas matérias que a parte matemática só vão cair nas provas tipo IME e ITA. Então, como a gente está aqui para preparar vocês para o vestibular, eu não acredito que caia no Enem isso fazendo contas desesperadamente, fica mais o conceito teórico, combinado? Bem, para começo de conversa, vamos voltar um pouquinho na história, lembrar o que aconteceu com os anéis de Newton. Lembrando que Newton começou a fazer a experiência com ótica esperando que o comportamento da luz fosse corpuscular, quando ele acabou sendo surpreso de ver que alguns comportamentos não se explicavam muito bem se a luz fosse corpuscular, né? Para poder fazer essa figura interessante aqui, chamada de anéis de Newton, bastaria colocar uma lente plano-convexa, sem ser de uma curvatura exagerada, sobre uma placa plana, e ao jogar luz sobre isso, né, monocromática, você consegue, sobre esse aparato ou projetado, fazer essa figura aqui com anéis claros ou escuros. Bem, esse fenômeno também acontece no dia a dia quando você está observando luz que reflete, refrata e passa por uma placa de vidro. Então nós já vimos na aula anterior, eu deveria ter dito que a aula passada sobre interferência ondulatória é pré-requisito, me perdoem por não ter lembrado de falar antes, mas agora está dito, que você pode ter aquela sensação de estar enxergando ou não, dependendo da mudança de ângulo que você vê, né? Então, como a luz anda essa distância daqui e você está falando de ângulos pequenos, se você dobrar essa distância daqui vai ser um delta no qual você pode ter interferência construtiva. Se essa distância tiver um número par multiplicado por meio comprimento de onda ou um número ímpar multiplicado por meio comprimento de onda. Inclusive, tem uma questão do Enem, poxa, igualzinha essa figura aí, justamente com essa ideia, tá? Mas aí também é uma conta bem direta, né? Eu falei que não caía com conta, né? E é uma característica quando a física vai ficando mais difícil nas provas de vestibulares, o nível de exigência para conta cai, né? Então realmente a experiência de Young ela tem uma complexidade já interessante, né? Agora, para a gente poder entender a experiência de Young, a gente tem que entender como é que funciona a interferência construtiva ou destrutiva, né? E se eu tenho duas fontes, inclusive essa figura que eu usei na aula anterior, né? Só copiei aqui, e elas estão fazendo numa cuba aí ondas no qual eu marquei em azul as cristas e em vermelho os vales, você pode ter interferência construtiva ou destrutiva da seguinte forma: quando você encontra crista com crista, é construtiva, quando você encontra vale com vale, é construtiva, mas quando você encontra crista com vale, você faz interferência destrutiva. Isso aí está demonstradinho na aula anterior, e essa distância de uma fonte e outra aonde você está acontecendo a interferência, se for um número par multiplicado pelo comprimento de onda dividido por 2, você vai ter uma interferência construtiva. Quando você tem um número ímpar multiplicado pela metade do comprimento de onda, essa distância, e no ponto que você tiver fazendo a interferência, a diferença de distância das fontes der isso aí, você vai ter uma interferência destrutiva. Bem, pessoal, o que o Young fez? Coloca um anteparo aqui, com um orifício, tá ele aqui, para que a luz difrate ao passar aqui. Com a difração, você vai ter
novas direções e sentidos de propagação, e as frentes de onda vão ter esse formato circular aí. Você repete isso com outro anteparo, só que agora com dois edifícios, aqui e aqui. Então as ondas vão se comportar dessa forma depois da difração, com a propagação ocorrendo dessa forma. Bem, isso tudo vai criar aquele padrão que a gente viu nessa prancha anterior aqui, ó. Isso feito, você tem um outro anteparo no qual a luz vai chegar aí. Como você pode ter interferências construtivas ou destrutivas, no anteparo você vai formar uma imagem mais ou menos assim, aonde você vai ter faixas escuras e faixas claras. As faixas escuras vão acontecer aonde a tua interferência vai ser destrutiva, e as faixas claras vão acontecer aonde a interferência vai ser construtiva. Bem, isso dito, você faz a matemática dessa história aí da seguinte forma, com algumas aproximações. Se eu levar em consideração o ângulo θ, esse que está aqui do lado esquerdo, você pode dizer que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é a delta, dividido pela hipotenusa, que é a distância D entre os dois orifícios. Mas com algumas aproximações também, nada impede de você dizer que esse ângulo aí também, ó, cateto oposto, y, dividido por aproximadamente L, tá? É um pouquinho forçado, mas repara que quando essa experiência é feita, essa angulação não pode ser muito grande, então você tem aproximações razoáveis para isso aí. Então, quanto é que vai ser o seu delta? O seu delta vai ser, ó, multiplica cruzado, essa distância D, com essa distância y aqui, aonde você vai ter um ponto onde vai ter interferência construtiva ou destrutiva, tá? Então, aqui, ó, você vai ter um pedaço neutro, e aqui essa distância y aqui, onde você tem a interferência, nesse caso em particular, construtiva. Dividido por L. Aí você pega esse valor aqui e compara com esse. Então vamos lá. Dzinho y dividido por L igual a N multiplicado por meio comprimento de onda. Aonde esse N for par, eu vou ter interferência construtiva fazendo a faixa iluminada. Onde esse N for ímpar, eu vou ter a interferência destrutiva causando as faixas escuras. Bem, pessoal, se por um acaso alguém tinha dúvida de que a luz se comporta como onda, Jung acabou totalmente com essa dúvida, porque esse tipo de evento aqui poderia ter sido feito, ao invés de com luz, ter sido feito numa cuba, na qual você criaria esse evento ondulatório. Então, a luz vai se comportar sempre como onda? Não, infelizmente. Infelizmente não, né? Factualmente, melhor dizendo. Em determinadas condições, a luz se comporta de maneira corpuscular, em determinadas situações se comporta como onda. Um exemplo de se comportar de maneira corpuscular é o evento do vento solar, que causa a cauda dos cometas, né? Então, a luz age como se tivesse massa, saindo do Sol, chegando num cometa, fazendo com que parte do cometa se espalhe, formando a cauda. Então, como é que a gente vai saber? Esse é um dos grandes desafios da física moderna, entender conforme
a luz se comporta em parte de maneira corpuscular e em parte com onda, né? E entender isso com toda clareza provavelmente vai ficar para a geração de vocês. O pessoal está estudando duro aí para poder entender isso. Bem, pessoal, eu estou divagando um pouco, né? Porque acredito que deu para perceber que eu gosto muito dessa matéria. E vou me despedir, como sempre, de vocês com aquele abraço.